nação deles, e que ele estenderia a mão e ele seria curado da lepra. Mas até aquele momento, Naamã ainda não sabia. Mas Eliseu era profeta de Deus, e a cura vinha, mas não por causa de Eliseu, mas por causa do poder de Deus. Ao passo que o profeta não precisaria fazer nada, ao passo que a sua mão não precisaria ser estendida, apenas bastava que o Senhor fizesse a obra. Até aquele momento, aquele homem imaginava no seu coração que todas essas coisas faziam parte da mesma expressão de fé que ele vivia no meio do seu povo, mas não era, porque aquele Deus a quem Eliseu servia, a quem eu e você servimos, é o Deus soberano, supremo, o único Deus. É Ele quem traz a cura. Quando lemos Tiago, capítulo de número 5, diz que nós devemos trazer os enfermos até a frente da igreja, orar por eles, e o texto diz: o Senhor os curará. A gente estende a mão, a gente ora, a gente busca, mas quem cura é Deus. É Deus quem traz a cura. Aquele homem, queridos, precisou passar por todas essas coisas para que ele compreendesse que existia alguém acima dele, acima de todos. Quem era Deus? Foi tudo aquilo para que Naamã compreendesse quem era Deus. A sua enfermidade, o fato dele ter que recorrer ao profeta, o fato dele ter que ir até o povo, o fato dele ter que se submeter a tudo aquilo que o profeta colocou, serviu para que ele compreendesse que existe um Deus que é soberano sobre ele, sobre todos, que existe alguém que tem autoridade sobre todas as coisas, e quem é esse Deus, quem governa a sua vida, o seu povo, todos nós. A cura de Naamã passava em primeiro lugar pela compreensão de quem era Deus, porque a cura que Deus desejava empreender na vida de Naamã, mais adiante nós veremos, ela vai muito além da cura física, e por isso Naamã precisava compreender quem era Deus, e por isso muitas vezes nós também, queridos, precisamos compreender quem é o Senhor, porque por vezes nós também estamos diante de Deus e nós colocamos Deus numa posição inferior, enquanto Ele é soberano sobre todas as coisas. Nós temos medo de empreender a Deus as nossas dificuldades, nós temos medo de apresentar a Deus os nossos problemas, e por vezes achamos até que Ele não tem solução para eles. Às vezes recorremos até aos recursos do mundo, pela falta nossa de compreender quem é o nosso Deus, a quem nós servimos. Bonifácio falou isso aqui hoje pela manhã, enquanto ele exemplificava justamente a aflição da nossa nação com relação às mudanças que envolvem o comando do nosso país, quando parece que tudo está fora das mãos de Deus, enquanto na verdade a Bíblia nos diz que está tudo nas mãos do nosso Deus. Estava com um colega, quando eu comecei o ministério, nós pegamos ele numa situação muito difícil, ele tinha uma dívida extremamente grande, incompatível com suas condições financeiras, e ele não sabia mais o que fazer. Ele já tinha pensado de tudo, ele tinha pensado até em empreender alguma coisa com relação à sua própria vida. E aí quando a gente chegou lá, ele falou assim: olha, eu já desisti, não tem jeito mais. E assim, olhando a dívida dele, eu também achava que não tinha jeito mais. Ganhava um pouco mais que o salário mínimo, eles haviam se envolvido em uma programação artística que fez com que eles tivessem uma dívida tão vultuosa, tão grande, que nem que se ele trabalhasse toda a vida dele ganhando aquele pequeno salário dele, seria capaz que ele pagasse. E ele já estava pensando em entrar numa proposta que veio através do meio político para se envolver em alguns processos meio duvidosos. Eu disse para ele, olha, eu não tenho resposta para você, não sei como a gente pode dar uma direção para você pagar essa dívida, mas eu sei o Deus a quem nós servimos, eu e você. Então vamos orar, né? Vamos colocar na presença de Deus, e eu não sei a resposta que Ele vai dar, mas Ele vai dar uma resposta. Nós oramos e no intervalo de 6 meses, o problema dele, que era uma coisa mais fechada, se tornou um problema público. As pessoas que estavam próximas
começaram a ajudá-lo financeiramente, também entrando junto dentro dos seus problemas. Os seus credores começaram a ter complacência dele, perdoaram os juros, perdoaram o montante maior da dívida. Ao final de um ano ele pagou uma dívida que eu mesmo não sabia como que ele poderia ser capaz de pagar. E depois desse tempo ele fez um culto na casa dele e ele disse: olha, há um ano eu não tinha esperança nenhuma, nem em Deus. Hoje meu coração está renovado no Senhor. Muitas vezes porque nós não sabemos quem é o Deus a quem nós servimos. Isso nos leva a uma segunda lição. Portanto, a verdadeira resposta para a cura que Naamã buscava passa pela compreensão de como Deus age. Presta bem atenção nisso. Como Deus age. O que eu disse e que o texto nos ensina é que a lepra ela tinha um propósito na vida de Naamã. Aquela doença, queridos, ela não foi por acaso. Por mais difícil que pareça para cada um de nós vamos perceber que a lepra foi um instrumento usado por Deus para que aquele homem pudesse quebrar o seu coração extremamente arrogante e que tinha a ver com as suas conquistas e o lugar onde ele ocupava. Aquele foi um instrumento que Deus usou para que ele reconhecesse que ele era extremamente pequeno e incapaz de resolver algumas coisas. A cura, queridos, passava pela compreensão de que por vezes nós não temos respostas, mas Deus age de formas e de maneiras que por vezes não entendemos. Foi necessário que Deus providenciasse aquela enfermidade, foi necessário que uma mulher estivesse dentro da casa de Naamã, levasse a palavra de Deus, e foi necessário algo que quebrou muito da arrogância daquele homem. Como eu disse, ele foi lá para a porta, ele foi recebido pelo o servo de Eliseu, que é Geazi, e o texto fala que ele falou assim: ó, vai lá no Rio Jordão e toma banho 7 vezes. Queridos, aqui é uma soma de absurdos, né? Imaginem vocês. Em primeiro lugar, certamente aquele homem tomava banho, né? E a gente sabe que não tem diferença nenhuma entre um banho, né? Quem sabe lá dentro da casa dele na banheira, ou um banho em um rio. Mais do que isso, aquele rio, que é o Rio Jordão, e até hoje ele tem as mesmas características ali no meio do povo de Israel, era um rio sujo, um rio turvo, justamente pela forma como as águas chegam até aquele rio. Ele não é um rio limpo, ele não é um rio transparente. Nas minhas férias em Cuiabá, eu fui lá na Chapada, e é interessante, né? Porque são águas fundas, mas por causa da estabilidade de uma represa que tem antes e por causa das pedras, são águas transparentes. A gente vê o fundo assim, vê as pedras, vê os peixinhos, uma coisa maravilhosa. E quando Naamã ouve aquela mensagem, ele fala assim: poxa, mas esse rio sujo, né? Tem pelo menos 2 rios lá na minha nação que são muito mais limpos. Eu vou lá, banho neles, por que eu tenho que banhar nesse rio? O que tem de diferente nesse rio? O que tem de diferente em tomar banho? Porque até aquele momento, queridos, ele ainda não havia compreendido que o hábito tinha mais a ver com a sua convicção de confiar em Deus e de obedecer do que as coisas que estavam sendo feitas ali. Era isso que Naamã precisava compreender. Ele se vira, vai embora, estava pronto para ir embora, né? Mas pela graça de Deus e sua providência, o seu servo chegaram e falou assim: olha, se aquele homem tivesse pedido qualquer coisa, né, pular de um penhasco, carregar um peso, fazer uma peregrinação, você não teria ido? Ele disse: teria, né? Certamente. Ele queria se ver curado. Ele só pediu para você banhar. Mas aquilo tinha a ver muito com a sua situação. A obediência, queridos, a fé, a submissão a Deus é que estava sendo tratado naquele momento. Era aquele homem reconhecer que a autoridade, que a quem ele havia acabado de conhecer, ele precisava depender daquele Deus. Ele precisava obedecer àquele Senhor. Ele precisava mudar a sua conduta. Era disso que se tratava. Lembra-se do milagre de Jesus no tanque de Betesda? É um texto interessante, né? Porque fala de algumas superstições do povo de Israel. A gente pensa assim: poxa, mas é um povo cristão, né? Mas tinha umas superstições, né?
Eles tinham um tanque lá e o texto nos fala que eles tinham, no seu contexto cultural ali, a compreensão que de vez em quando o anjo ia lá e dava um papilote, né? Tocava lá na água lá. E a hora que eu tocava, se a pessoa pulasse dentro do tanque, ela era curada. Aí o pessoal ficava lá, né? Só de olho, né? Esperando. Né? Balançou a água, passa para dentro. Mas tinha alguns que tinham dificuldade, né? Um desses era um paralítico que estava ali. E o que o texto nos diz? Que Jesus jogou ele na água, empurrou ele, né? Vai, que agora vai ser curado, né? Paralítico, coitado, vai lá, né? Que afunda, né? Não sei como é que era a profundidade do tanque. Mas não. Deus, diante de todo aquele cenário, com pessoas cheias de superstições, de crendices, que não haviam compreendido ainda a maneira pela qual Deus age, que não haviam entendido ainda que o fato da cura tinha a ver com a submissão, a obediência a Deus, que tinha a ver com o ato de fé, e tinha a ver com a disposição de Deus em curar. Ele diz para o homem: levanta, enrola aí o seu caminho e vai embora. Se você quer compreender melhor o texto que nós lemos aqui de Naamã, porque quando a gente lê esses textos aqui, a gente lê para as crianças na sala, não é? E nós achamos que o texto é a história da cura de Naamã, mas esse texto é a história da glória de Deus. Lá em Lucas capítulo 4, avance um pouquinho sua Bíblia aí comigo. Nós temos o início do ministério de Jesus, Lucas capítulo de número 4. Um pouquinho para frente aí na sua Bíblia. Diz que Jesus, após ter sido tentado, então ele regressa para Galileia e vai para a sua terra natal, que era Nazaré. Vai até a sinagoga, lê o texto da palavra do Senhor, versículo de número 20, tendo fechado o livro, devolveu o assistente, sentou-se toda a sinagoga, tinha os olhos fixos nele, ouviram a Jesus, as suas palavras eram maravilhosas, as suas palavras eram sábias. E aí no verso 23 ele diz assim: disse-lhes Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o aqui também na sua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Serepta de Sidom. Verso 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. A cura, queridos, daquele homem era para a glória de Deus. A cura daquele homem era para que Deus fosse manifesto na vida de Naamã, na vida do povo sírio, na vida do povo de Israel. Deus, queridos, Ele age em primeiro lugar para a sua glória, para o seu nome, para que o seu nome seja exaltado. E quando o seu nome é exaltado, nós somos beneficiados pela ação do Senhor misericordiosa e graciosa. Mas nós devemos nos lembrar sempre quem está em primeiro lugar, quem é soberano, a quem nós devemos glorificar. Porque, queridos, nós nos dirigimos ao Senhor como se Ele não estivesse na posição dele, que é soberano. Nós nos dirigimos ao Senhor impondo a Ele os nossos favores, mas não reconhecendo que tudo é para a glória dele. Como nós cantamos hoje aqui na música, no finalzinho, que é uma música fantástica. É tudo por Ele. É tudo para Ele. Por vezes aqui está o nosso erro. E por vezes aqui nós não encontramos o favor vindo da parte de Deus. Porque muitas das coisas que fazemos é nós mesmos. Volta de novo em Tiago, capítulo número 4. O que Tiago fala lá? Pedir e não recebeis. Porque pedis mal para esbanjar os seus. Mega cena, né? Quem jogou na cena da virada? 450 milhões de irmãos.
Quem não fica tentado? Até eu, né? Ô, santo, né? Não, Deus, mas se eu ganhar metade, não vou dar 10%, não, vou dar metade para a igreja do Senhor. Vou ajudar os parentes, minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, 2 amigos, 3 não, senão já vai faltar dinheiro. Exagerei, né? Não sei se é a mega da virada. Pode ser um emprego, pode ser a faculdade, pode ser na nossa casa. Quantas e quantas coisas nós pedimos ao Senhor, mas pedimos para nós mesmos, por isso não recebemos. E por isso nós não somos atendidos pelo Senhor. Lembro na época de jovem, nós tínhamos um grupinho grande de jovens, aí a gente estava naquela fase de prestar o vestibular. E aí um dos nossos colegas, falou assim que queria fazer na federal. Na época, para nós que estudávamos em escola pública, a federal era quase que inatingível, muito difícil. Aí a gente orou, teve junto, apoiou, incentivou, o colega entrou na federal. Lá na federal ele conheceu os caminhos errados, tortuosos e nunca mais voltou para a igreja. E até hoje eu conto essa história com um pesar grande no meu coração, porque eu lembro que era alguém junto conosco. Deus lhe deu o presente daquilo que ele buscava, mas aquele presente lhe foi um caminho de perdição. Isso por vezes serve para nós compreendermos, porque não temos algumas coisas, porque não atingimos alguns lugares. Não se sinta triste, reconheça, Deus sabe o que é melhor para nós. Alguns receberão menos, outros mais, mas de acordo com a capacidade, queridos, de acordo com aquilo que Deus quer nos usar. Somente poderemos de fato alcançar quando nós reconhecemos a quem deve ser dado a glória. A busca de Naamã pela cura passou pelo reconhecimento de saber como Deus age. Enquanto eu e você não compreendemos como Deus age, a gente pode pedir, pode ajoelhar, pode fazer campanha, pode ficar de jejum, a gente não vai receber. O senhor sabe como é que Deus vai me dar? Não sei, eu sei que a Bíblia está nos dizendo. Que Deus ele age na nossa fé, na nossa dependência, mas de acordo com a vontade dele e para a glória dele. Se é para a glória do Senhor, certamente Deus haverá de estender as suas mãos, Deus haverá de abrir as portas, Deus haverá de fazer a obra para que a glória dele seja estabelecida. Foi o que Jesus disse sobre Naamã. Porque ele foi curado de tantos leprosos, para que a glória do Senhor pudesse chegar ao povo sírio, para que o seu nome fosse proclamado. Isso nos leva à terceira e à última lição. Quais foram os efeitos da cura na vida de Naamã? Primeiro, nós compreendemos quem Deus é. Segundo, como Deus age. Em terceiro, quais são os efeitos daquilo que Deus faz. É interessante, queridos, porque aí você vê lá, versículo de número 14. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpa. Tem muita gente que para aqui, já está satisfeito, Parece que foi o mais importante que aconteceu no texto. Aquele homem foi curado. Agora tudo que ele tinha, ele podia usufruir. Agora tudo que ele havia alcançado, o posto que ele estava diante dele. Mas o mais importante, queridos, é o que veio a seguir. O mais importante foi o que Deus fez na vida daquele homem. A transformação veio mediante a manifestação do poder de Deus. Quando então aquele homem, versículo de número 15, voltou até Eliseu, toda a sua comitiva, colocou-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. E aí no versículo de número 17, lá no finalzinho, diz assim: porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Qual era a cura que foi empreendida na vida de Naamã? Foi a cura no seu coração, na sua vida, na sua alma. A cura física foi só um brinde, e nem um maior.
Porque de fato, queridos, naquele dia, naquele momento, naquela circunstância, Deus pôde empreender no coração daquele homem a compreensão de quem Deus era. Deus pôde empreender no coração dele um caminho para que ele manifestasse fé e obediência, e esse é o caminho que promove e produz a salvação. Quando cremos e quando manifestamos fé e obediência, e aqui então nós temos a transformação que resulta na conversão, na salvação de vidas. O que Deus, queridos, pode nos proporcionar é uma completa e total mudança nas nossas vidas. O problema é que por vezes nós diminuímos o que Deus pode fazer. Nós limitamos, nós não conseguimos enxergar. Nós por vezes, queridos, temos dificuldade de pedir o básico. E nós olhamos para aquele texto da palavra de Deus que fala que Deus vai nos dar muito mais do que o que nós pedimos, ou mesmo imaginando, lá em Isaías. Deus não sabe o que eu imagino. Se ele soubesse, é você que não sabe o que Deus imagina para você. É você que não imagina o que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. A grande resposta que Naamã teve naquele dia foi a cura no seu interior e também a cura no seu físico, porque foi através desta que Naamã pôde manifestar fé. E qual é a aplicação que eu e você podemos tirar para as nossas vidas? O que nós podemos tirar de lições, queridos, quando olhamos para a vida daquele homem, que a gente inicialmente olha para o texto pensando que é a história sobre a cura de Naamã, mas nós vemos que é a história sobre a glória de Deus sendo proclamada através da cura na vida de Naamã. Eu quero deixar aqui algumas aplicações para as nossas vidas, queridos. A primeira delas é de que eu e você tenhamos um coração que compreende melhor o Deus a quem nós servimos. Queridos, nós servimos ao Senhor, Criador do Universo, ao Deus que fez todas as coisas pelo poder da Sua Palavra, e a esse mesmo Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. Não limite o que Deus pode fazer pela sua vida. Por vezes, queridos, nós colocamos as nossas adversidades, os nossos problemas, as nossas lutas diante do Senhor e não temos um coração confiante de que Deus pode fazer algo. Ele pode, Ele faz, Ele fará algo muito maior. Devemos ter uma ação, queridos, um coração mais compreendedor de quem é o Deus a quem nós servimos. Não limite o que Deus pode fazer. Eu não sei qual é a dificuldade que você ou eu estamos passando, mas eu sei Deus a quem nós servimos. Às vezes as pessoas até chamam a gente para orar, né? Olha para o meu problema, o que você acha que eu posso fazer? Pode ser feito? Eu não sei. A gente não tem respostas. Tem coisas, queridos, que são grandes demais até para a gente produzir respostas. E até algumas pequenininhas que a gente também nem tem. Mas Deus tem todas as respostas e Ele tem tudo aquilo que é necessário para promover na presença dEle na sua vida uma grande revolução. Isso nos dá uma segunda aplicação. Como eu tenho pedido para Deus e como eu tenho agido com relação aos meus pedidos. Porque é isso, queridos. Tudo na nossa caminhada cristã passa pela compreensão de para quem eu peço. É para a glória de Deus. A sua vida, a minha vida, é para a glória de Deus. E com isso, naturalmente, as coisas que eu faço, que eu pratico e que eu peço são para a glória de Deus. Pois se o forem, certamente teremos os nossos pedidos atendidos pelo Senhor, porque é isso que Ele nos ensina: pedir e dar-se-vos dar, buscar e acharei todo aquele que me pedir. Será concedido, mas sim para a glória de Deus. Nós temos vivido em um mundo hedonista, e é justamente essa dificuldade nossa no mundo que nós estamos e na maneira como nós conduzimos ao Senhor. Grande parte das coisas que fazemos
Grande parte das nossas buscas tem a ver conosco mesmo, com nossos prazeres, com nossos anseios. Nós não aguardamos, nós não obedecemos, nós não dedicamos, nós não esperamos no Senhor, porque nós queremos agora, queremos ser satisfeitos, queremos ter o nosso coração cheio, e Deus nos nega para que nós venhamos a nos colocar no lugar onde é necessário que estejamos, reconhecendo quem somos e quem Deus é. Desfrutar, queridos, ter alegria, ter um coração satisfeito, passa pela obediência a Deus. Obedecendo a Deus, mesmo que tendo nada, que proporciona grandes coisas na nossa alma e naturalmente na nossa vida. É isso que o Provérbios fala, não é? É melhor um pouco com honestidade do que muito com corrupção. Ou, fazendo assim uma paráfrase das palavras do provérbio. Ou seja, queridos, eu e você precisamos aprender a pedir ao Senhor e devemos aprender a ter dedicação. É como aquela história, né? A pessoa vem pedir às vezes o conselhamento para o casamento. Então é interessante porque quando a gente olha para a Bíblia e fala assim, nossa, eu estou com dificuldades no casamento. Aí a gente pega a Bíblia, abre e fala assim, ó, seja fiel, ame, se dedique, seja submisso para ser. Não vai mudar nada, isso aí está na Bíblia trocentos mil anos. Quem que vai resolver? Faça, queridos. Só faça. Não questione. Não duvide. Entregue o coração e veja o que Deus pode fazer. O seu casamento não é para a glória dele? Tenho certeza ele vai fazer. As suas finanças são para a glória do Senhor? Tenho certeza ele vai resolvê-las. As suas dificuldades no trabalho, em não poder prover o sustento da sua casa, tem a ver com a glória do Senhor, ele vai abrir as portas do trabalho, ele vai prover na sua vida. Finalmente, ao final dessa caminhada, eu tenho a plena convicção que todos aqueles que empreenderam uma vida assim, também colheram os efeitos na sua vida, puderam glorificar o Senhor através dos seus lábios, porque viram a glória de Deus e também contemplaram a ação maravilhosa do Senhor. Eu quero orar com vocês, para a gente poder encerrar aqui. E aí eu não sei, né? Qual é o seu problema? Não sei qual é a sua dificuldade. Mas eu quero convidar a igreja a nos colocarmos de pé. E aí, na sua mente, no seu coração, coloca a sua vida na presença de Deus. Coloca o seu problema na presença de Deus. Coloca o seu anseio diante do Senhor. Peça a Ele. Ele vai ouvir. E se até aqui a sua caminhada foi para você, diga ao Senhor que agora a sua caminhada vai ser para Ele. E você pode ter certeza, você vai se assustar com o que Deus pode fazer na história da sua vida. Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor. Bendito Deus, Pai de amor, de graça, nós nos colocamos